Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 14 de dezembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já convido você para se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Parte de baixo do vídeo você tem aqui um botão inscreva-se. É só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal. E também você tem que lembrar de aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado já existente aqui no canal, bem como todos os conteúdos que a gente disponibiliza já estão aqui dentro, que podem agregar bastante valor ao seu conhecimento. Indo aqui para a análise de hoje, eu vou falar aqui sobre Ibovespa, mini índice, mini dólar, depois eu venho falando de PTR4, Vale 3, LRN3, ABEV3, Itube 4, Elet 3, JBSS3, MRFG3, Via 3 e FBOK34, BDR do Facebook. Antes de dar início à análise, começando pelo Ibovespa, vou rodar aqui a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, para compartilhar com algum amigo, algum familiar, isto é, se ela estiver sendo útil para você de alguma forma em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado. Agradeço demais sua valiosa audiência. Então vamos lá, começando aqui pelo Ibovespa. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,58%, segue dentro de uma lateralização, que era uma expectativa de se ter um processo de lateralização. Poxa, Dalton, mas foram duas máximas aqui superiores, de sombras superiores no candle, que testaram zona de resistência, essa zona aqui de resistência, que era ali na faixa ali dos 108,670 até um patamar de 108,715. E não conseguiu ficar acima. Beleza, o mercado está entre as médias, que é aquilo que eu costumo dizer. Costuma gerar sinais falsos. Significa dizer que lá no gráfico semanal está abaixo da média móvel 13 e aqui no gráfico diário está acima da média móvel 13. Então, na minha opinião, quanto maior o tempo que ficar aqui de forma lateral, por exemplo, qual desenho que eu ficaria mais animado de aumentar a chance do Ibov, inclusive superar a região de 110 mil a 111.400? É ter mais aqui uns 2 pregões, por exemplo, fazendo algo assim e depois fazendo um rompimento aqui para cima, né? Gerando ali máximas descendentes, por exemplo, ficando mais tempo lateral e depois rompendo essa máxima aqui. Lógico que se romper aqui também a partir do próximo pregão, já é algo também um pouco mais significativo, mas o desafio ainda vai ficar bem relevante na faixa dos 110 a 111.440, sendo mais exato. E o que começa a descaracterizar uma expectativa maior de poder dar continuidade ao movimento de subida aqui no gráfico semanal é primeiro vir trabalhar abaixo da média móvel 3 períodos, abaixo do suporte aqui que atualmente está na faixa dos 106 mil pontos até 105.800. Então essa região aqui é uma região importante, na minha opinião, de suporte para a gente olhar força de comprador e vendedor. Então, se o mercado traz aqui para baixo, começa a trabalhar abaixo da média, já é um viés um pouco mais negativo, aumentando a chance de ter um topo lá no gráfico semanal em cima da média, aumentando a chance de queda do preço, ou queda do Ibovespa. Então, ao ficar atento nos próximos pregões, aqui está, em termos de curtíssimo prazo, em termos de principalmente falando de intraday, para os próximos pregões, mais indefinido, em cima de um patamar de suporte que é para a gente ficar atento, e de uma resistência também para a gente ficar atento. Fechamento para baixo dessa região aqui para baixo, algo negativo, e um fechamento para cima de toda essa região aí dos 108.700, basicamente fica um cenário um pouco mais positivo. Mas de maneira geral ainda eu vejo com bons olhos essa correção, desde que logicamente não venha uma pancada aqui para baixo desse patamar, mas eu ainda vejo com bons olhos, não esperaria algo tão forte para baixo num primeiro momento. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos no mini índice, temos o que? Uma tendência de baixa. Estava aqui indefinido, aí volta e retoma a tendência de baixa. Baseado nisso, abriu caindo, dá para se buscar mais operação na ponta vendedora, mas eu olharia mais para topo descendente num gráfico de 10 minutos ou num gráfico de 5 minutos. Não pivô de baixo, mas topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Por outro lado, abriu subindo, superando até essa máxima aqui, ó, que foi de 106.800, vai ficar um pouco mais para se buscar a compra, e melhor ainda se for o fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima do 106.875. Tentando pegar um movimento de recuperação que venha, por exemplo, a testar esse fundo aqui anterior do gráfico de 60 minutos na faixa ali do 107.335.
Então, eu ficaria atento aí nessa questão de tentar pegar algo aqui para cima, mas desde que gere sinalizações de alta para cima dessa região, seja do 106.800 até o 106.875. Zona de resistência, na minha opinião, aqui para o mini índice. Suporte mais próximo, tá aqui, tem um gap aqui no 106.410 e a região de fundo aqui que começa no 106.200 e vai até 105.855. Indo agora para o dólar. Dólar, tendência de alta, aqui, vai lá embaixo, vai para baixo, volta aqui para cima, tá aqui uma correção da tendência de alta, e nesse momento em cima do nível de suporte do topo anterior, região de suporte que começa na faixa dos 704, que você já fechou para baixo de 703, e vai até um patamar de 698. Dólar fazendo isso aqui no próximo pregão, ou seja, fundo ascendente, fica mais para se buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Então, primeiramente, gerar um sinal de alta aqui no gráfico de 60 minutos a favor da tendência, reforça a chance de ter um novo movimento de subida e, consequentemente, favorecendo muito mais as operações de compra de fundo ou pivô de alta ou a sinalização de alta que você gosta de executar no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Da mesma forma, se abrir subindo, né? Se abrir subindo também daria para se buscar a operação de compra, mas aí seria melhor se as sinalizações de alta fossem acima já dos 716,5. E se abrir caindo, dá para buscar venda? Dá, desde que preferencialmente as sinalizações de baixo fossem para baixo de 698, no mínimo para baixo do fechamento de hoje foi 703. Mas para baixo dos 698 seria ainda melhor topo descendente abaixo dessa região. No gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seguindo para ações, PTR4 teve um pregão hoje de queda de 1,19%. Lembrando que ela está dentro de um processo de correção que eu já comentei no radar da semana. Que isso aqui não me chamaria muita atenção, ainda está no processo de correção, e que chamaria mais atenção para abrir alguma compra de swing trade depois que fizer algo assim. Não sei se é isso que ela vai fazer, mas esse é um dos planejamentos para se abrir alguma compra de swing trade ou uma compra pelo gráfico diário desse ativo, tentando pegar um próximo movimento de alta de 3 a 10 pregões. Então ainda o cenário ainda está mais para... Enquanto não gerar sinal contrário aqui, a tendência é de alta no gráfico diário, mas o movimento é de baixa, apontando para o teste da média móvel exponencial de 13 períodos, que está nesse momento na faixa dos 28 e 27, primeira zona de suporte mais relevante, na minha opinião. Mais relevante, sim, do que existe pela frente, tá? Não que ela seja um suporte extremamente relevante. Vale 3, pregão de hoje no 0 a 0, basicamente. A ação perdeu a mínima pequena anterior, gerando ali um topinho descendente, ficando com a tendência indefinida no gráfico diário, o que aumenta a chance de poder fazer algo assim, ó, que seria até bom para buscar uma entrada na ponta compradora na Vale 3, na expectativa de ter um movimento para cá, para essa região de topo, lá perto dos R$ 83, de 82 a R$ 83. Para quem está comprado, a perda da mínima do pregão de hoje seria, além dessa aqui que já aconteceu, mas hoje seria a perda dessa mínima seria uma confirmação extra de aumentar a chance de se ter um movimento para baixo, que já é dada pelo topo, né? E testar o suporte dos 76,20 a 75,65 por essa região de gap de alta. Próximo nível de suporte seria a região de fundo mais abaixo ali na faixa 75,18 e a mínima 74,45. Então, nesse momento, não abriria a compra de imediato na ação, e se tivesse comprado, possibilidade de trabalhar com o stop aqui e buscar nova entrada mais dentro da zona de suporte, mais próximo da média de um fundo ascendente, mesmo que seja de uma tendência indefinida. A próxima ação a ser falada é a LRN3, ação que caiu bastante hoje, 4,9%, e bateu no objetivo da nossa venda, uma venda que foi feita aqui, uma venda de swing trade, e que atingiu aqui o objetivo da operação. Então, colocando aqui na tela para vocês o resultado aí dessa operação, uma operação que gerou um ganho de 7,34% e representando um crescimento de 0,75% do capital total alocado nessa operação de venda da loja Zen. Então, operação encerrada aí com sucesso e mantendo o viés de baixa do papel, topos e fundos descendentes, tendência ainda continua sendo de baixa para essa ação. Outro ativo aqui que a gente segue dentro de uma venda, a BEV3, que hoje foi quase lá no stop, quase no stop da operação. O stop da operação está em R$ 16,55, bateu em R$ 16,45. Mas gerou aqui, se a gente fala assim, nossa, Dalton, mas ela gerou aqui um fundo duplo, um pivôzinho de alta. Sim, em termos de oscilação, sim. A leitura é que isso aqui ainda possa ser uma correção desse movimento aqui de baixo. Ou seja, é uma das alternativas, é o que eu acredito nesse momento. Ela descaracteriza isso realmente se acionar o stop, superar a máxima de hoje e aí, enfim, aumentar a chance de força aí mantendo-se acima dessa região.
Por outro lado, se essa ação amanhã perder a mínima do pregão de hoje, que está localizado na faixa 16,02, isso seria até uma nova forma de abrir uma posição de venda no ativo, tentando pegar um movimento para baixo. Aí sim aumenta bastante, na minha opinião, a chance de se ter aqui o teste não só dessa região de gap aqui, o fechamento completo lá nos 15,22, mas também buscar essa região desse fundo aqui, ó, uma região mais testada na faixa dos R$15 de número redondo. E lembrando que o nosso objetivo nessa operação está ali na faixa dos 14,95, que é basicamente em cima dessa região de suporte. Então, ela teria que perder essa mínima e andar aqui para essa região para bater no objetivo da nossa venda. Seguimos sem nenhuma alteração em relação ao ponto de stop da operação. E TUB4, está o Unibanco. Candle de indefinição aqui, pelo menos um corpo pequeno, mas mais próximo da mínima do dia do que da máxima. Então, me representando ainda um sinal um pouquinho mais negativo. Mas, poxa, Dalton, isso aqui é um Harami Cross, ou Arame Cross, que é um padrão de reversão dos candles que aumenta a chance de reverter um movimento de baixo para um movimento de alta. Beleza, existe esse padrão. É esse padrão, só que está dentro de um viés de baixo, dentro de uma tendência de baixo. Então, ele tem menos relevância. Qual a primeira confirmação para esse padrão? Para aumentar a chance de realmente ter um movimento, reverter um movimento de baixo para um movimento de alta, superar a máxima de hoje, localizado em R$ 22,16. Se fizer isso, aumenta-se a chance de se ter um movimento de subida. Mas mesmo assim, dentro do que foi apresentado aqui, dentro desse movimento forte, em cima desses topos e fundos ascendentes, mudando a tendência, retomando a tendência para baixo, a minha expectativa é que esse movimento aqui que possa vir a acontecer, não vá muito longe e vai, se vier, ficaria muito mais atento para fazer uma venda de topo descendente em TUB4. Ou seja, o cenário está mais negativo, está mais para buscar a operação de venda. Pode até dar certo essa compra aqui, tentando pegar um movimento, retornando para esses 2, 3 topos aqui. Ó. Tem esse topo, esse aqui e esse aqui. Pode até dar certo essa operação, mas é uma operação de risco maior que eu prefiro ficar de fora, falando de operação de curto prazo. Depois de TUB4, a LET3. Tendência da LET3. Poderia falar aqui num pivô de baixo no pregão de hoje. Ó. Um topaço aqui com perda de mínima desse candle. Então, tendência mais para baixo, apesar de não ter fechado aqui para baixo, ter ficado ali com sombra inferior, desculpe, aqui no pregão de hoje. Mas o fato é que, olhando inclusive para o gráfico semanal, caiu, tentou subir, aí abortou, aí tenta subir, bate de novo na zona de resistência de fundo aqui anterior, 2 fundos, bate, perde força, bate, mais uma sinalização de topo, então fica um viés de baixo. E aí, juntando aqui a questão de topo duplo ou mesmo de pivô de baixo no gráfico diário, fica uma expectativa de queda. A questão é, vou vender o papel aqui, o stop fica um pouco longo para fazer uma venda aqui, tentando pegar um movimento aqui para baixo. E fica uma relação basicamente de 1 para 1, né? Você pega essa altura aqui que seria o ponto de stop, aí pegando, projetando aqui para baixo, você é 1 para 1 em cima de 2 fundos anteriores, 2 a 3 fundos anteriores. Então não me interessaria tanto nessa venda. E para compra, só me interessa a compra se ela passar a gerar sinalização de alta de fundo ascendente ali para cima da região em torno de 36,30. Seria o caminho mais interessante, na minha opinião, para a entrada de uma compra em LET3. Acima dos 33,30, sinalização de alta acima desse patamar. Enquanto não fizer isso, o caminho mais provável é para baixo, dentro do que ela apresentou no pregão de hoje e do cenário gráfico que a gente tem pelo gráfico semanal. JBSS3 foi um dos ativos aí dos ativos que estavam em votação, é a JBSS3 e a MFG3 para ser comentados nessa análise de fechamento pregão. Vou falar dos dois ativos. Né? A JBSS3, e lembrando essa votação dentro do meu perfil lá no Instagram, @dvinvest. @dvinvest é da DVInvest, de toda a parte de análise da nossa casa de análise. E o meu perfil particular, @odaltovieira. Então a gente coloca lá para você votar qual ativo você quer que seja comentado na análise de fechamento do pregão. A gente faz isso diariamente. Aqui o que ela fez, a JBSS3, com essa alta expressiva de 7,34%? Ela gerou uma mudança da tendência que era de baixo para uma tendência indefinida, mas com viés de alta. Por quê? Porque no gráfico semanal ela vai lá, gerou uma sinalização positiva na semana passada e essa semana superou a máxima dessa semana, aumentando a chance de poder ter algo para cima. Então aqui ela anulou a tendência de baixo, ficou com a tendência indefinida no gráfico diário, mas com viés de alta. Entraria comprando aqui JBSS3 com stop aqui embaixo? Não, porque eu já entraria comprando muito em cima de uma série de resistências. Isso não significa dizer que o papel não vá ultrapassar essa região.
Apenas que já existe um movimento longo de subida que eu estaria entrando mais próximo de um nível que aumenta a chance de entrada de pressão vendedora, aumentando o risco da operação. E o stop tende a ficar mal posicionado. Então, de maneira geral, que eu buscaria entrada, planejaria entrada nessa ação de compra, mas após alguma correção desse movimento aqui de subida. Correção, seja um movimento lateral do preço ou um movimento de baixa para planejar essa compra e que essa entrada aconteça preferencialmente acima dos 35,85, 35,90. Desafios importantes para essa ação, aqui em torno dos 37,75, principalmente 37,75 a R$ 38,00. Essa é a faixa mais testada aqui do papel, tem vários testes, desde aqui de trás, aqui, então tem muito teste nessa região, é a zona de resistência principal. Tem lógico mais acima, essas máximas aqui, sim, também são pontos de resistência, mas mais relevantes os pontos mais testados. Quanto maior o número de testes de resistência ou de suporte, mais relevante ele se torna, seja um rompimento, seja também para não conseguir superar essa região. MRFG3, pivô de alta no gráfico diário, aqui já retomou a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. E aí a gente falando de pivô de alta, ela vindo a tendência de baixo faz um pivô de alta, pegando a projeção de alta desse pivô, primeiramente projeção alternada, que é projetar pedaço desse movimento ou todo esse movimento a partir do ponto mais baixo da correção, foi 21,76. Primeira projeção já foi atingida, 61,8% desse movimento aqui projetado a partir de 21,76 e 23,40. Segunda projeção é projetar todo esse movimento de alta a partir dos 21,76, então a segunda projeção aponta para o teste de 24,48. A gente está falando que é um preço irrelevante, que aqui a gente tem um gap de baixa e aqui a gente tem um fundo anterior. Então uma região ali em torno de 24,45, projeção em 24,48 seria o caminho mais provável, e aqui tem outro também, um antigo suporte que tende a funcionar como resistência na casa dos 24,60. Então desde os 24,45 a 24,60, zona de resistência um pouco mais relevante. Para quem está comprado, stop aqui embaixo, ficaria mais bem posicionado, para quem comprou esse pivô de alta. Para quem for entrar comprando, vai ficar aquela questão do stop muito longo, apesar de estar mais bem posicionado que da JBSS3, para um objetivo ou para um desafio muito próximo, né? Pensando num desafio mais acima, seria lá nos R$25,00 mesmo, 25,05, R$25,00. Então, dentro desse contexto, para novas entradas, sinalizações de alta para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, que seria mais relevante. Próximo ativo a gente falar aqui é a Via3, queda hoje de 6,6% basicamente, e a ação mantém sua tendência de baixa. De curto prazo, médio prazo, mensal mal, gráfico mensal veio aqui testar uma zona de suporte localizada ali em torno dos R$5,30, tentou subir nessa região após ter testado a região dos R$5,00 a 5,30. Tentou subir, mas não conseguiu sair dessa região aqui de resistência e já voltou forte para baixo, já mantendo a sua tendência de baixa de curto prazo. Para anular essa tendência ou para mudar essa tendência, a ação precisa voltar para cima do 5,91. Enquanto isso não acontecer, a tendência, tecnicamente falando, é de baixa para o papel. E o próximo nível de suporte mais relevante, se olhar aqui para o mensal, vai ficar lá na faixa dos R$4,10. Não tem nada tão relevante ainda para esse papel. Pegando o gráfico semanal aqui, é isso aí. Lá por volta dos 4,10, tem aqui uma região intermediária nos 4,60, mas o mais relevante mesmo vai ficar em torno lá dos 4,10 mesmo. Zona de suporte mais relevante para Via3. Suas B3, tendência ali de alta, eu sei que subiu, aí lateralizou, fez uma lateralização, subiu de novo, agora está de novo lateralizando. Poderia falar até inclusive em tendência indefinida aqui pelo gráfico diário. Mas enquanto estiver aqui para cima dessa média e lateralizando, a expectativa maior é de alta. Eu já falei sobre esse papel em análises recentes, mas eu mantenho a questão de se para eu abrir uma compra nessa ação de forma objetiva, teria que acontecer aqui pelo menos mais duas máximas aqui descendentes, pelo menos, ou seja, uma movimentação para baixo. Se for 3, melhor ainda. E aí, superação da máxima desse candle para compra. Ou fica aqui um pouquinho mais de lado, bate ali na média e depois rompe tudo para cima. Aí sim abriria a compra de pivô de alta com stop abaixo da mínima do candle que gerar esse pivô de alta. Então, por enquanto, o foco maior seria planejamento de compra em cima dos seus B3, olhando aí o comportamento do preço nos próximos pregões. Primeira forma de entrada é rompendo os R$ 59,49, que é o pivô de alta. E falando aqui de
BOK34 de Facebook, BDR do Facebook. Dia de hoje no 0 a 0, mas é importante ressaltar que esse ativo vinha aqui num processo de vem, sobe, cai, uma tendênciazinha de baixo, volta forte para cima, rompe essa máxima e agora sustentando em cima das médias. Então o que ficaria atento no sentido de compra do Facebook de pivô de alta? Ou se passar aqui direto, de aguardar uma próxima correção de fundo ascendente para compra acima da média móvel 13 períodos. Então, no primeiro momento, o maior interesse seria compra de pivô de alta se fizer mais 2 candles, mais 2 pregões e depois romper essa máxima aqui, que está localizada em 68,76, que é em cima de zona de resistência. Então, deveria ficar um pouquinho mais de tempo aqui para gerar o pivô de alta, para abrir a compra, ou ela supera direto e depois passa a gerar a sinalização de alta já acima de toda essa região aqui, pelo menos aí acima num patamar em torno dos R$ 68,30. Então, lembrando, a tendência aqui está indefinida no curto prazo, mas apresentando um viés de alta. Definida também no gráfico semanal, mas com a última informação de se ter um movimento mais lateral, ou seja, uma expectativa um pouquinho mais de alta, com desafio aqui em 69,15 e o ponto mais alto em R$ 70,72. R$ 70,72, isso aí, reais. Então, vamos lá agora, fechado aqui na realidade de análise. Esse aqui seria o último papel para a gente analisar nesse análise de fechamento pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Se essa análise foi útil para você de alguma forma, compartilhe, deixe o like, joinha. Agradeço demais. Um grande abraço e até o próximo pregão.